Olá pessoal, meu nome é Murilo Soares e hoje estamos aqui na Espanhol Plantas para falar sobre as 5 plantas resistentes para serem cultivadas em ambiente com ar-condicionado. Pois é, o ar-condicionado é um aliado para tornar a nossa vida mais confortável. Hoje em dia é difícil as pessoas ficarem sem, principalmente em regiões muito quentes do Brasil. Aliás, por falar em temperatura, as nossas estações do ano estão bem definidas, né? Estão todas bagunçadas. Então a presença do ar-condicionado é cada vez mais constante no nosso dia a dia. Quando você liga o aparelho do ar-condicionado, ele torna a temperatura mais agradável, mas ao mesmo tempo ele sequestra, ele retira a umidade presente no ar. Então aquela atmosfera úmida que as plantas tanto apreciam, porque essa atmosfera úmida meio que recria, relembra elas do seu ambiente natural, lá nas florestas ou em algum lugar onde elas crescem espontaneamente. E elas também lembram as estufas do produtor, locais onde tem a umidade relativa do ar elevada. Agora, quando você leva uma planta para dentro de casa com um ambiente com ar-condicionado, o que você deve levar em consideração? Primeiramente, faça uma pesquisa rapidinho, pega o nome da planta que você está interessado em cultivar, coloca lá num site de pesquisa, como o Google, por exemplo, e rapidinho você olha a ficha técnica dela, se é de sol, de sombra, de meia sombra, se gosta de umidade ou não. Se tiver a característica que a planta aprecia a umidade, aí complica, hein? Como, por exemplo, olha só, essa planta aqui não é ideal para ambientes com ar-condicionado. As marantas, as calateias e como várias outras espécies que amam umidade, adoram umidade relativa do ar alta, né? Essas plantas sentem muito a presença do ar-condicionado, porque o ar-condicionado retira, sequestra a umidade do ar e acaba desidratando, secando elas. Então esse tipo de planta não pode usar. Então você deve estar pensando aí, quais as espécies ideais para serem cultivadas em ambiente com ar-condicionado? Essa aqui não, hein? Pelo amor de Deus! Vamos eleger a planta mais resistente para ser cultivada no ambiente com ar-condicionado? Vamos lá! A número 1, a mais resistente de todas, as sansevierias. Olha só, vamos separar aqui elas rapidinho. Todas elas, gente, todas as espécies, tá? Desde espadas, lanças, aqui eu vou pegar aqui, ó, todas elas, vou colocar aqui na frente, ó, para vocês olharem. Vamos lá, organizando aqui enquanto eu tô falando. Esse grupinho aqui é o mais resistente para vocês cultivarem em ambiente com ar-condicionado, tá? Por que elas têm essa resistência? Por que elas toleram o ar-condicionado? Devido à sua estrutura. Elas têm as folhas muito coriáceas, folhas rígidas. São folhas suculentas, mas são folhas muito duras, firmes, que o ar frio do ar-condicionado ou até mesmo a baixa umidade do ar tem dificuldade de desidratá-las. O maior inimigo para essas plantas é uma escuridão, um ambiente muito escuro. Aí sim, elas se prejudicam na hora do desenvolvimento. Mas o ar-condicionado não prejudica elas não, hein? Pode cultivar desde que o vento, o ar não esteja direcionado em cima delas. Aí não tem nenhuma planta que se desenvolva, hein? O ar gelado não pode estar incidindo em cima das plantas, ok? Tá? Então esse é o grupo mais resistente para vocês cultivarem em ambiente com ar-condicionado, hein? As sansevierias. Ah, pessoal, antes que eu esqueça, se você não está inscrito no canal, se inscreva aí, hein? E não esqueça de acionar ali o sininho, as notificações, para você ser avisado quando publicamos novos vídeos para vocês, hein? E vou dar um spoiler, tem um monte de vídeos legais que vão ser publicados. Ativa aí a notificação para você receber o aviso deles, tá bom? Então esse é o grupo mais resistente para ar-condicionado. Tem
para todos os portes e todos os gostos, desde plantas mais compactas para locais menores, plantas de médio porte, plantas esculturais que servem como um elemento escultural, um elemento decorativo e vivo dentro da sua casa, e até plantas que têm um significado místico para quem acredita, né? Então, esse é o grupo mais resistente para ar-condicionado. Vamos para o segundo? Número 2. Finalmente chegou a vez da Zamioculca, planta queridinha, planta desejada devido à sua resistência em ambientes com pouca luminosidade natural e também o ar-condicionado. E essa planta de origem africana que através de Olambra se popularizou a nível de Brasil, inclusive com preços bem acessíveis, tá? É uma planta muito resistente para ambientes com ar-condicionado. Então vocês podem usar e abusar dela e adquirir ela em vários tamanhos, desde mudas jovens, pequenas, que podem ser colocadas em um cachepô em ambientes mais compactos, em ambientes pequenos, plantas de médio porte e plantas até de porte maior. E essa planta é muito resistente devido ao quê? Devido a essa grande reserva de água que tem no interior das folhas e novamente essas folhas suculentas aqui, ó, coriáceas que ela possui, elas apresentam uma resistência alta para ambientes com ar-condicionado, tá? Linda, né? Fora o brilho que as folhas possuem, né? Olha só o brilho maravilhoso. Eu sou apaixonado pela ZZ, é uma planta muito bonita e que vale a pena vocês investirem aí. Podem plantar, cultivar em ambientes com ar-condicionado, desde que a planta receba luz natural, tá bom? Ah, uma dica! Essa planta aqui vocês podem cultivar até 4 metros de distância da fonte natural de luz. Então, além dela apresentar a resistência para ambientes com ar-condicionado, ela também apresenta uma resistência para ambientes com pouca luminosidade. Legal, né? Vamos para a terceira espécie? Número 3. A terceira espécie, muito resistente para ambientes com ar-condicionado, é uma que eu acho que vocês devem estar olhando aí e não devem estar reconhecendo ou conhecendo. É uma planta muito bonita de origem asiática, chamada de Aspidistra. Pois é, esse é o nome dela, Aspidistra. A Aspidistra, ela já fez muito sucesso no Brasil décadas atrás. Caiu no esquecimento, tá? Porque entraram novas plantas no mercado e o povo meio que esqueceu que ela existe. Mas a Aspidistra ainda está presente em alguns produtores e ela tem por característica se adaptar em ambientes internos e com ar-condicionado. Então, a Aspidistra vocês podem usar e abusar desde que ela fique em um local bem iluminado, com a incidência natural de luz, tá bom? Ela não pode ficar em um ambiente muito escuro. Ela tolera ambiente interno, mas não esqueça que toda planta é um ser vivo. Elas precisam de luz natural para realizar o processo de fotossíntese. Sem a fotossíntese, elas acabam definhando e morrendo com o passar do tempo. A Aspidistra nós temos essa com a folha mais larga e nós temos a Aspidistra galáxia. Olha só com essas folhas pintadinhas, que é o charme dessa espécie de porte menor e que parece realmente quase que um céu estrelado, né? Essas pintinhas. Olha só que lindo. Aspidistra galáxia e Aspidistra verde. Tem a versão variegata dessa aqui também, mas a variegata eu não recomendo vocês cultivarem em ambiente interno. A variegata, ela perde o colorido, por isso que eu nem coloquei aqui na mesa, tá bom? Só essas duas. Aspidistra, uma planta ideal para quem quer criar um impacto, um efeito diferenciado na decoração no seu ambiente interno, porque ela é muito diferente e não é comum vê-la por aí. Legal, né? Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam, é muito importante vocês darem o joinha ali, o ok que vocês estão gostando, tá bom? Obrigadão, hein? Vamos para a quarta espécie? E agora chegou a vez do quarto grupo, a quarta planta resistente para ser cultivada em ambiente com ar-condicionado. Quem são elas? Quem são elas? Pois é, eu sei que você deve estar aí olhando e adivinhou o nome. As bromélias. As bromélias,
como elas têm a capacidade de reservar água dentro do seu tanque ou reservar água nas suas folhas, tá? Essas plantas apresentam uma resistência para ambientes com ar-condicionado, desde que não receba aquele vento diretamente. E outro detalhe, hein? Elas precisam ficar em um local bem iluminado. Ficando em um local bem iluminado e seguindo essa dica agora que eu vou dar para vocês, que é borrifar água nas suas folhas pelo menos 3 vezes por semana, tá? No mínimo 3 vezes por semana, aí você consegue levar para dentro da sua casa, da sua empresa, do seu escritório, né? Da sua clínica, da casa do seu cliente, né? Você consegue levar essas maravilhosas plantas e, gente, olha você aí, ó, que trabalha com decoração, olha o efeito escultural dessa tillandsia, por exemplo, tá? São plantas que você consegue permanecer com elas em um ambiente interno por meses bonitas. Elas têm uma alta durabilidade, como por exemplo essa Equimea chantini, ó, a famosa bromélia zebra. Olhem o efeito zebrado das folhas dessa bromélia. Maravilhosa, né? Espécie incrível. Só que, pessoal, um detalhe, hein? Não é qualquer bromélia que vocês podem cultivar em ambiente interno. Deem preferência para as bromélias com folhas mais duras, tá? Essa estrutura mais coriácea, mais firme, ela apresenta uma resistência maior para ambientes com ar-condicionado. Essa Guzmania, por exemplo, ó, eu nem deixei ela aqui junto para não causar confusão aí na cabeça de vocês, tá? Essa Guzmania, ela tem as folhas mais finas, olha só. Então ela pode apresentar uma desidratação, uma queima devido à presença do ar-condicionado. Então a Guzmania não vai gostar muito desse ambiente com ar-condicionado. Ela até pode durar, chega a durar 30, 40, 50 dias, dependendo do estágio da floração dela, tá? Ela pode ter uma durabilidade alta, mas ela não vai ficar muito feliz, não. Já essas, com as folhas mais coriáceas, com as folhas mais duras, com folhas mais suculentas, olha só, que nem esse Cryptanthus, ou como essa tillandsia que eu mostrei, essas já apresentam uma resistência maior para um ambiente com ar-condicionado, tá bom? E que bonito essa bromélia Cryptanthus, né? Também conhecidas como estrelas, estrelas da floresta. É uma bromélia resistente e que você pode cultivar em um local bem iluminado com a presença do ar-condicionado, desde que você borrife água nas folhas no mínimo 3 vezes por semana, tá bom? Gostaram das bromélias? Lindas, né? É uma paixão, gente. Olha a beleza, não vale a pena novamente mostrar ela aqui para vocês, ó. Olha o efeito escultural dessa tillandsia. Então, esse é o 4º grupo de plantas que você pode cultivar em ambiente com ar. Vamos para o 5º e agora chegou a 5ª e última planta resistente, que é a Peperomia Raindrop. Essa Peperomia é uma planta recém-lançada no mercado brasileiro e que apresenta uma alta resistência para ser cultivada em ambientes internos e com ar-condicionado, desde que fique próximo de uma fonte de luz, tá? Ela precisa de um local bem iluminado, sem incidência de sol, hein? Bem iluminado. E a mesma dica que eu dei para as bromélias, eu vou repetir com a Peperomia e, lembre-se, com todas as plantas cultivadas em ambiente com ar-condicionado, que é pulverizar, borrifar água nas suas folhas. A borrifação ou pulverização, ela pode ser feita com esses borrifadores mais modernos que soltam uma névoa bem fininha de água, mas se você não tiver acesso a esse borrifador, aquele bem baratinho que você encontra em lojas de departamento, tá bom? Não tem frescura. O importante é você aplicar água na superfície das folhas para aumentar a atmosfera úmida, tornar o ambiente mais agradável para elas. E você sabia que se você cultivá-las mais próximos, agrupadas, esse microclima criado pelas próprias plantas, porque a planta ela libera água no ar, então esse microclima criado por elas beneficia o seu desenvolvimento. E as dicas de cultivo
vocês sabem, né? Precisa molhar de acordo com a exigência delas, manter umidade moderada, tá? Nunca encharcar os vasos, cuidar para não acumular água dentro dos cachepôs para quem é adepto a cachepô, ok? E adubar elas com frequência. Assim as suas plantas vão ficar sempre bonitas e sadias dentro do ambiente interno e com ar-condicionado, tá? E não esqueça de fazer a manutenção básica de acordo com as necessidades de cada planta, em sua maioria apreciando umidade moderada no substrato ou no solo do plantio, adubar com frequência, ficar de olho nas pragas e doenças. E falando em dicas de cultivo, nós recebemos muitas, mas muitas perguntas de vocês aí que assistem os vídeos. Toda quarta-feira, para quem não conhece, eu faço uma live ao vivo no Instagram da Espanhol Plantas. Segue aí, hein? O endereço está na descrição aí do vídeo. Envie a sua pergunta, a sua dúvida de jardinagem, paisagismo, lá no Instagram, lá nas mensagens do Instagram da Espanhol Plantas, que a equipe da Espanhol seleciona, separa, envia e eu respondo você ao vivo toda quarta-feira no Instagram, tá bom? Então vocês estão convidados para participar da nossa live toda quarta-feira às 19h30, hein? Aguardo vocês e se inscreva aí no canal se você não está inscrito, hein? Toda semana tem um vídeo novo para vocês. Até a próxima!